Apenas alguns minutos antes do casamento, ouvi minha futura nora dizer friamente para sua melhor amiga: "Vou me divorciar assim que a herança estiver no meu nome." Meu filho não tinha a menor ideia da verdadeira face de sua esposa. Sorri levemente e comecei a montar a armadilha que a deixaria sem nada. A primeira jogada foi: "Fico feliz que você esteja aqui. Fique até o final e me diga de qual cidade você está acompanhando minha história. Quero saber até onde a fama da Igreja Matriz de Santa Teresinha, em Campos do Jordão, chegou." O lugar parecia ganhar vida. Vozes conversando e rindo, passos apressados. O som da equipe arrumando mesas e cadeiras ecoava por todo o pátio. Hoje era o casamento do meu filho, Arthur, com Isabela Nogueira, a garota que ele amava com todo o coração. Eu estava no meio daquele ambiente animado, com a lista de tarefas na mão, repassando cada detalhe com o olhar. As guirlandas de flores brancas na entrada da igreja precisavam estar retas. As fitas nas cadeiras, perfeitamente alinhadas. A equipe do buffet, apostos, queria que tudo fosse perfeito, não apenas por Arthur, mas também por mim. Era a primeira vez que o via tão feliz. E eu, uma mãe que havia sacrificado a vida inteira por ele, só queria que ele tivesse um começo impecável. Dei uma volta pelo pátio, parei para sentir o aroma intenso dos lírios, tentando manter a calma, mas em minha mente a inquietação persistia. Isabela era uma jovem linda, inteligente, sempre sorrindo como um raio de sol. Mas havia algo em seu olhar, na forma como segurava a mão de Arthur, que às vezes me parecia difícil de entender. Eu dizia a mim mesma que talvez estivesse exagerando, coisa da idade. Tinha me tornado desconfiada, pensativa. Balancei a cabeça para afastar aquele pressentimento. Depois de verificar tudo, decidi passar pela sala da noiva. Isabela estava de pé, em frente ao espelho, com um vestido branco impecável que abraçava sua figura esbelta. Larissa, sua melhor amiga e madrinha, arrumava com cuidado a longa cauda do vestido que tocava o chão. Ao vê-la, não pude deixar de admirá-la. "Você está deslumbrante", eu disse com sinceridade. "Este vestido ficou perfeito em você." Isabela se virou, sorriu radiante e me agradeceu com uma voz doce. Mas aquele sorriso, agora que penso, tinha algo perfeito demais, como se fosse ensaiado. Recomendei que ela tomasse um pouco de água para se manter hidratada e saí para buscar uma garrafa gelada para ela. Fazia calor naquele dia e eu não queria que a noiva do meu filho se sentisse exausta em seu grande momento. Caminhei pelo corredor e encontrei uma garrafa na sala de preparação. Ao voltar, ouvi risadinhas vindas do quarto da noiva. A porta estava entreaberta, o suficiente para que as vozes de Isabela e Larissa escapassem. Eu ia bater, mas parei bruscamente quando ouvi Larissa perguntar com um tom curioso: "Você tem certeza? Ela vai assinar, não vai?" Meu coração deu um pulo. Fiquei parada, apertando a garrafa, tentando ouvir melhor a voz de Isabela. Soou fria como gelo. "Em alguns dias, com certeza ela me entregará a caneta. Vou me divorciar assim que a herança estiver no meu nome e quando tudo estiver feito, vou vender todos os bens para pagar dívidas e desaparecer." Senti o sangue parar de circular. Vender tudo, desaparecer. Eu ainda tentava processar quando Larissa soltou uma gargalhada divertida. "E se ela mudar de ideia?" Isabela respondeu com um tom tão astuto que me gelou a pele. "Então eu invento qualquer desculpa para me divorciar e procuro outro. Na pior das hipóteses, me livro do Arthur. Ele não tem ideia de nada." Fiquei ali, paralisada, atrás da porta. Minha mente girava como se o chão estivesse afundando sob meus pés. Isabela, a mulher que eu acreditei ser uma bênção para meu filho, planejava ficar com tudo o que era da nossa família. Pior ainda, ousava insinuar que se livraria de Arthur, meu filho. O ser que eu amei e protegi por toda a minha vida. Quis entrar, gritar com ela, perguntar como podia ser tão cruel, mas minhas pernas estavam pregadas no chão. Continuei ouvindo. Isabela continuou com a voz leve, como se contasse algo sem importância. "Não é a primeira vez. Em Belo Horizonte, eu já fiz isso. É só uma questão de saber como mover as peças. Belo Horizonte, a primeira vez?" Ela já tinha feito isso antes. Senti uma dor aguda no peito, como se alguém estivesse apertando meu coração. Todas as vezes que Isabela sorriu para mim, todas as vezes que me chamou de mãe, com aquela voz doce, agora apareciam em minha mente como uma farsa.
Eu havia confiado nela. Havia aberto meu coração para recebê-la na família, e mesmo assim, ela só nos via como uma presa. De repente, ouvi passos firmes atrás de mim. Assustei-me, com o coração batendo tão forte que senti que ia sair pela boca. Virei-me rápido, caminhei para um canto do corredor e fingi olhar o celular com atenção. Minhas mãos tremiam. Quase deixei a garrafa de água cair. Dei uma olhada de soslaio e vi uma funcionária passar com uma expressão despreocupada. Ela não suspeitou de nada, apenas sorriu e perguntou se eu precisava de algo. Neguei com a cabeça, forçando um "não, obrigada", enquanto ouvia minha própria voz tremer. Voltei para o salão como se nunca tivesse ouvido as palavras venenosas de Isabela, mas em minha mente cada frase dela se repetia incessantemente como uma lâmina, cortando meu coração. Como eu poderia manter a calma sabendo que minha futura nora planejava tirar tudo de mim e até mesmo machucar meu filho? A cerimônia começou. Fiquei ao lado de Sérgio, meu marido, na igreja matriz. A luz que entrava pelos vitrais caía sobre Isabela, dando-lhe um ar doce e quase santo. Ela caminhava de braços dados com Arthur, com um sorriso radiante como o amanhecer e os olhos brilhantes fixos em meu filho, como se o mundo inteiro fosse apenas deles dois. Ao ver a cena, meu coração se apertou. Se eu não tivesse ouvido a conversa de antes, talvez tivesse chorado de emoção pelo meu filho. Mas agora, cada gesto de Isabela, cada sorriso, me causava arrepios. Ela atuava bem demais, como uma marionete movida por mãos invisíveis. Apertei a mão de Sérgio com mais força, tentando esconder que tremia de raiva. O casamento transcorreu com solenidade. O padre pronunciou a bênção, sua voz ressoando entre as antigas paredes de pedra. Quando Arthur e Isabela trocaram as alianças, os aplausos encheram a igreja. Eu também aplaudi, mas sentia um peso enorme no peito. Olhei para Arthur. Ele sorria feliz, sem a menor suspeita. Queria gritar. Queria afastá-lo dela, mas não podia. Não agora. Precisava de tempo e provas para mostrar quem Isabela realmente era. Depois da cerimônia, todos saíram para ir na porta enfeitada com flores para tirar as fotos. Fiquei ao lado de Sérgio, sorrindo forçadamente para a câmera, enquanto os familiares de ambos os lados me elogiavam por tudo ter saído tão bem. "Helena, ficou tudo maravilhoso", disse uma prima, dando um tapinha no meu ombro. Assenti, agradecida, mas sem tirar os olhos de Isabela. Ela estava afastada, sussurrando algo para um homem desconhecido de terno cinza. Ele era alto, magro, com os cabelos salpicados de fios brancos e um olhar frio. Eles conversaram rapidamente, e então Isabela olhou para mim. Vi um brilho de nervosismo em seus olhos, antes de disfarçá-lo com um sorriso. Senti um baque no peito. Quem era aquele homem? O que ele tinha a ver com o plano de Isabela? Poucos minutos depois, aquele homem se aproximou de mim. "Olá, senhora Helena", disse ele com uma voz grave e cortês, acompanhada de um leve sorriso. Assenti em resposta, tentando parecer natural, mas minha mente estava a mil. Não me lembrava de tê-lo visto antes. Seria um convidado da família da noiva ou um amigo de Isabela? Quis perguntar, mas logo o próximo grupo para as fotos me chamou e Isabela voltou imediatamente. Pegou no braço de Arthur e fingiu ajustar sua gravata em frente à câmera. Aquele gesto, visto de longe, parecia tão terno, tão cheio de amor. Mas eu sabia que não passava de uma atuação. A caminho do grande hotel Campos do Jordão para a recepção, viajamos juntos no carro dos noivos. Sérgio e eu íamos no banco da frente, enquanto Arthur e Isabela estavam atrás. Ouvi Isabela rir suavemente e dizer algo a Arthur sobre a escolha da música para a primeira dança. Sua voz era doce, cheia de energia, mas cada palavra me arrepiava a pele. Virei a cabeça e, pelo retrovisor, vi Isabela recostada no ombro de Arthur com as mãos entrelaçadas. Quis gritar, dizer ao meu filho que ela não o merecia, que o estava enganando, mas fiquei em silêncio, apertando a mão de Sérgio, que continuava conversando alegremente com o motorista sobre os primeiros dias do nosso casamento. O salão de festas do grande hotel era mais majestoso do que eu imaginava. A luz dourada e quente iluminava as mesas cobertas com toalhas brancas impecáveis, e, no centro de cada uma, havia grandes vasos com lírios perfumados.
Os convidados iam se sentando entre risos e conversas animadas. Dei uma volta, cumprimentando velhos amigos, recebendo mais de um elogio pela organização. Helena, você fez tudo parecer um sonho, comentou uma amiga, levantando sua taça para brindar. Sorri e agradeci, mas por dentro me sentia pesada. Se eles soubessem o que eu tinha acabado de ouvir, continuariam se divertindo assim? Ao passar pelo bar de coquetéis, vi Isabela junto com Larissa e outra mulher, talvez Renata, sua outra amiga. As três conversavam animadamente, mas assim que me aproximei, ficaram em silêncio. Isabela olhou para mim e sorriu com entusiasmo. Mãe, os arranjos de flores estão lindos. Com certeza deu muito trabalho, não é? Assenti e respondi com algumas frases vagas, mas notei que Larissa e Renata evitavam me olhar. O que elas sabiam? Tinham algo a ver com o plano de Isabela? Senti que estava entrando em um labirinto onde todos escondiam alguma coisa. A banda começou a tocar e Arthur levou Isabela para a pista para a primeira dança. Fiquei observando, contendo a dor. Eles pareciam um casal perfeito. Isabela girando nos braços de Arthur, o vestido de noiva brilhando sob as luzes. Os convidados aplaudiam e vibravam, mas eu só via uma encenação. Fui até o bar, onde a luz era mais fraca, para recuperar a calma. Lá, novamente, vi o homem de terno cinza. Ele estava sozinho, com uma taça de vinho na mão, olhando para a pista de dança. Eu ia me aproximar, mas ele apenas esboçou um leve sorriso, deixou a taça ainda cheia e se virou para ir embora. Aquele gesto me gelou o sangue. O que ele queria me dizer? Voltei para a mesa e me sentei ao lado de Beatriz, minha filha mais nova. Ela estava no último ano de direito, mais inteligente e perspicaz que qualquer um na família. Beatriz se inclinou para mim e sussurrou. Mãe, eu vi que a Larissa e a Renata não param de te olhar desde que a festa começou. Elas não parecem muito confortáveis. Assenti sem dizer nada, mas senti que outra peça do quebra-cabeça se encaixava. Beatriz sempre notava coisas estranhas. Talvez ela também tivesse percebido algo. Quando o mestre de cerimônias anunciou que era hora de cortar o bolo, olhei de soslaio para Isabela. Ela estava mexendo no celular debaixo da mesa muito rápido, como se não quisesse que ninguém a visse. A luz da tela iluminou uma frase. Faltam poucos dias. Senti meu coração apertar novamente. Poucos dias para quê? Para conseguir minha assinatura? Para vender todas as propriedades da minha família? Isabela guardou o celular. Pegou na mão de Arthur e subiu ao palco para cortar o bolo. Sorria radiante, de mãos dadas com meu filho, entre os aplausos de todos. Eu observava a cena, mas já não sentia alegria. Só restavam a suspeita, a dor e uma determinação que crescia dentro de mim. Fiquei em silêncio, observando, memorizando cada pequeno detalhe desde a manhã. O homem de terno cinza, o olhar inquieto de Isabela, o desconforto de Larissa e Renata, a mensagem misteriosa. Tudo parecia peças de um quebra-cabeça que eu ainda não conseguia entender, mas sabia que precisava descobrir a verdade. Na manhã seguinte ao casamento, o ambiente no grande hotel ainda conservava um pouco da euforia do dia anterior. Mas para mim, tudo havia mudado. Desci ao saguão com uma pasta de documentos para verificar o pagamento dos quartos dos convidados que haviam se hospedado. O aroma de café fresco vinha da recepção, mas meu ânimo não relaxava. As palavras de Isabela da noite anterior continuavam ecoando na minha cabeça como um pesadelo que não se dissipa. Eu repetia para mim mesma que precisava manter a calma, que tinha que encontrar uma maneira de proteger Arthur, mas cada passo que eu dava parecia pesado, como se carregasse toda a dor e a desconfiança. Na recepção, encontrei Larissa, a madrinha e amiga próxima de Isabela. Ela estava entregando a chave do seu quarto com o rosto cansado, olheiras marcadas e sem o menor traço da alegria de quem acaba de participar de um casamento grandioso. Observei-a, tentando ler se havia algo fora do comum. Larissa não me olhou, apenas baixou a cabeça e enrolou os dedos na alça da bolsa. Aproximei-me e sorri suavemente. Larissa, sente-se um momento comigo. Tome um café para relaxar. Ela levantou o olhar um pouco surpresa e assentiu com relutância. Sentamo-nos em um canto do lounge onde uma luz suave entrava pela janela. Pedi 2 xícaras de café, tentando fazer minha voz soar o mais natural possível. Você se divertiu ontem? Um casamento assim com certeza te deixou exausta, não é?
Perguntei sem desviar o olhar de seu rosto. Larissa tomou um gole e respondeu secamente. Sim, foi ótimo. Tudo muito bonito. Seu tom era seco, o olhar esquivo, como se temesse que eu descobrisse algo. Inclinei-me um pouco em sua direção e baixei a voz. Eu vi um homem de terno cinza ontem. Achei estranho. Você o conhece? É amigo da Isabela? Larissa se assustou. Sua mão tremeu e o café balançou na xícara. Não o conheço. Deve ser um convidado do lado da noiva. Respondeu rápido e logo se levantou. Com licença, preciso pegar minhas coisas. Assenti com um sorriso, mas no fundo sabia que ela estava escondendo algo. Quando Larissa se foi, olhei para a porta do saguão, bem a tempo de ver Renata aparecer. Ela usava um vestido azul claro, o cabelo preso, mas assim que nossos olhares se cruzaram, ela deu meia volta e saiu apressada. Aquele gesto foi evidente demais, como se ela temesse que eu a confrontasse. Usei a desculpa de que precisava atender uma ligação e me levantei, embora na verdade quisesse observar. De um canto do saguão, vi como Larissa foi diretamente ao encontro de Renata no pátio externo. Seus rostos estavam tensos enquanto sussurravam algo. Não conseguia ouvir, mas meu instinto me dizia que estavam preocupadas e que eu era o motivo. Saí para o pátio e respirei fundo. O ar fresco de Campos do Jordão. O lago brilhava sob o sol, mas meu coração estava nublado. Nesse exato momento, vi Beatriz, minha filha mais nova, conversando com um funcionário do buffet do casamento. Ela me fez um sinal para que eu me aproximasse, com um olhar cheio de intenção. Mãe, este rapaz me contou algo muito interessante, disse Beatriz em voz baixa. O funcionário, um jovem chamado Paulo, olhou ao redor e depois contou. Ontem à noite, enquanto recolhia as mesas, ouvi por acaso a Renata conversando com a Larissa. Ela disse, espero que dessa vez a Isabela não estrague tudo, como em Belo Horizonte. Não sei o que mais disseram, mas pelo tom pareciam muito preocupadas. Senti meu coração bater com força, Belo Horizonte, outra vez Belo Horizonte. A frase de Isabela da noite anterior ressoou em minha cabeça. Esta não é a primeira vez. Em Belo Horizonte eu já fiz isso. Será que ela havia feito algo parecido lá? Enganar alguém, tirar seus bens e depois desaparecer? Beatriz me olhou sem dizer nada, mas seus olhos pareciam perguntar. O que você acha, mãe? Peguei-a pelo braço e a levei para um canto, sussurrando. Filha, acho que a Isabela esconde algo muito grande. Preciso que você me ajude. Beatriz assentiu com o olhar aceso, como uma guerreira pronta para a batalha. Ela sempre fora perspicaz, sempre capaz de ver além do óbvio. Senti-me um pouco aliviada, mas, ao mesmo tempo, o medo dentro de mim crescia. Se Isabela era tão perigosa quanto eu suspeitava, Arthur, meu filho, estava em risco. Ao meio-dia, a família se reuniu para almoçar em um pequeno restaurante à beira do lago, em Campos do Jordão. O aroma de peixe na brasa e moqueca era delicioso, mas eu não conseguia engolir nada. Isabela estava sentada à minha frente, servindo vinho para Sérgio com esmero e elogiando o lugar que eu havia escolhido. Mãe, este restaurante é perfeito, tudo está uma delícia. Ela sorria com uma doçura enjoativa, mas eu só via falsidade. Sérgio riu alto e me deu um tapinha no ombro. Helena, está vendo? Temos uma nora que sabe apreciar as coisas boas. Assenti, forçando um sorriso, mas por dentro sentia como se estivesse engolindo espinhos. Cada gesto de Isabela agora despertava minha desconfiança. Quando serviram a sobremesa, vi que Isabela olhou de soslaio para o celular. Desbloqueou-o rapidamente. Leu algo e em seguida virou a tela como se não quisesse que ninguém visse. Arthur, sentado ao seu lado, perguntou curioso. Quem te mandou mensagem para você sorrir assim? Isabela respondeu imediatamente com voz suave. Ah, só uma amiga de longe, nos parabenizando. Mas eu não acreditei. Seu sorriso, a forma como guardou o celular apressadamente, tudo me pareceu suspeito. Quis arrancar o celular da mão dela e ler aquela mensagem, mas me contive. Tinha que manter a calma e reunir mais provas. Ao voltarmos para o hotel, enquanto cruzava o corredor, encontrei Renata. Ela sorriu e me desejou boa noite com um tom doce, como se nada estivesse acontecendo. Mas ao passar por mim, ouvia murmurar em voz baixa, mas o suficiente para que eu ouvisse. A senhora não vai conseguir impedi-la.
Fiquei imóvel, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. O que Renata sabia? Estava falando de mim ou do plano de Isabela? Quis chamá-la e exigir explicações, mas soube que fazer isso apenas revelaria minhas suspeitas antes da hora. Tinha que ser paciente, embora me custasse mais do que eu pensava. Naquela noite, quando as luzes do hotel se apagaram, chamei Beatriz ao meu quarto com a porta fechada. Contei tudo a ela, desde a conversa entre Isabela e Larissa até o homem de terno cinza e o murmúrio de Renata. Beatriz permaneceu em silêncio, ouvindo enquanto fazia anotações rápidas em um caderno. Mãe, vou começar a investigar a Isabela, disse ela com voz firme. As finanças dela, seu passado, qualquer coisa que tenha a ver com ela. Vou perguntar aos meus amigos da faculdade. Quem estuda direito sempre tem maneiras de encontrar informações. Olhei para ela com uma mistura de orgulho e tristeza. Beatriz mal passava dos 20 anos. Deveria estar aproveitando sua juventude, não metida em tudo isso. Mas eu sabia que precisava dela. Obrigada, filha, eu disse com a voz embargada. Só quero proteger seu irmão. Proteger nossa família. Beatriz pegou minha mão com olhar firme. Mãe, não vou deixar que ela machuque o Arthur. Eu prometo. Assenti, contendo as lágrimas, mas por dentro eu tinha medo. Medo de que Isabela não fosse apenas uma golpista, mas uma ameaça maior do que eu pensava. Medo de não chegar a tempo de proteger meu filho. Abracei Beatriz e sussurrei. Tome cuidado, filha. Não quero perder vocês duas. Ela assentiu. Mas eu sabia que nós duas estávamos entrando em uma batalha, sem ainda saber quem era o verdadeiro inimigo. 2 dias depois do casamento, eu estava sentada em uma pequena cafeteria perto da faculdade de Beatriz, com o coração inquieto, como quem se encontra à beira de um precipício. O lugar era pequeno, cheirava a café recém-torrado, mas eu não conseguia apreciá-lo. Beatriz entrou com uma pasta grossa na mão e uma expressão mais séria do que nunca. Mãe, encontrei algumas coisas, disse ela, deixando a pilha de papéis sobre a mesa com um tom baixo, como se temesse que alguém ouvisse. Olhei para ela, sentindo meu coração bater com força. O que eu estava prestes a ouvir poderia mudar tudo, e eu não sabia se estava pronta. Beatriz abriu a pasta e apontou para cada linha impressa em preto e branco. Isabela deve mais de 600 mil reais, mãe. Ela tem 3 empréstimos com financeiras privadas e 2 com agiotas. Um deles é Vicente, o homem de terno cinza que estava no casamento. Respirei fundo, tentando manter a calma. Vicente, o homem do sorriso frio e do olhar cortante, era parte do plano de Isabela e agora tinha um nome. Mas o que Beatriz disse a seguir me gelou o sangue. Também encontrei informações sobre Belo Horizonte. Isabela quase se casou com um empresário de lá, mas o casamento foi cancelado apenas 3 dias antes. A família do noivo não disse nada, mas há rumores de que perderam uma grande quantia de dinheiro da empresa. Ninguém conseguiu provar que Isabela estava envolvida. Mas pense bem, mãe, é coincidência demais, não acha? Passei as páginas com as mãos trêmulas. Havia um empréstimo em nome da mãe de Isabela, Dona Lourdes, mas a avalista era a própria Isabela. Não era pouco dinheiro, e o prazo para pagar estava prestes a vencer. Olhei para Beatriz com a voz embargada. Essa moça não está apenas enganando o Arthur. Ela já fez isso antes, não é? Beatriz assentiu com um olhar firme, mas preocupado. Vou continuar investigando, mãe. Tenho amigos em Belo Horizonte. Eles podem descobrir mais, mas, mãe, acho que devemos ter cuidado. Isabela não age sozinha. Assenti, sentindo uma pedra no peito. Isabela não era apenas uma mulher ambiciosa, era uma predadora. E minha família era sua próxima presa. Saímos da cafeteria. Abracei Beatriz com força antes que ela entrasse em seu carro para voltar à faculdade. Cuide-se, filha, eu disse com a voz trêmula. Não quero que você corra perigo. Beatriz sorriu, mas pude ver a tensão em seus olhos. Não se preocupe, mãe, vou descobrir a verdade. Eu a vi se afastar e fiquei de pé na calçada, sentindo uma solidão que nunca antes havia experimentado. Havia vivido mais de meio século, enfrentado muitas dificuldades para construir esta família, mas nunca me senti tão impotente como naquele momento. À tarde, voltei para casa com o coração pesado. Arthur estava sentado na sala, lendo o jornal. Onde está a Isabela, filho? Perguntei. Ele levantou o olhar e sorriu levemente.
Saiu com a Larissa. Devem ter ido comprar alguma coisa. Assenti, mas em minha cabeça a suspeita já começava a crescer. Larissa, a amiga que sempre evitava me olhar nos olhos. O que elas estavam fazendo? Usei a desculpa de ir ao mercado municipal comprar ingredientes para o jantar, mas na verdade queria respirar. Queria clarear a mente. No estacionamento perto do mercado, vi de repente Isabela e Larissa ao lado de uma SUV preta. Ao lado delas estava Vicente, o homem de terno cinza. Ele entregou a Isabela um envelope branco e grosso, com olhar alerta, observando ao redor. Isabela pegou o envelope, guardou-o rapidamente na bolsa e os três se separaram como se temessem ser descobertos. Virei o carro imediatamente, com o coração batendo forte. O que havia naquele envelope? Dinheiro, documentos ou algo mais perigoso? Dirigi por outra rua para que não me vissem, mas por dentro eu sabia que acabara de presenciar outra peça do plano. Naquela noite, toda a família se reuniu para jantar. Isabela estava alegre, conversando e rindo. Hoje conheci um amigo que trabalha com investimentos. Ele me disse que há uma oportunidade muito promissora, comentou ela, com os olhos brilhando como se compartilhasse uma grande notícia. Sérgio assentiu, aprovando. Muito bem, Isabela, você é muito ativa. Arthur escolheu bem sua esposa. Arthur sorriu, pegou a mão de Isabela com um olhar orgulhoso. Eu olhava aquela cena, mas não conseguia engolir a comida. Oportunidade de investimento. Eu sabia que era apenas uma desculpa. Mais uma parte de seu plano. Guardei silêncio. Fingi comer, mas em minha cabeça começava a se formar um plano. Na manhã seguinte, acordei com a sensação de que o mundo inteiro pesava sobre meus ombros. Dormir não me aliviou, apenas tornou as ideias sobre Isabela mais claras. Sentei-me à mesa do café da manhã com a xícara de café fria nas mãos, olhando pela janela. Hoje, em Campos do Jordão, fazia um dia ensolarado, mas meu ânimo estava escuro. Sabia que tinha que agir. Não podia ficar esperando que Isabela desse o primeiro golpe. Peguei o telefone e liguei para Ricardo, um velho amigo que trabalha no ramo imobiliário em São Paulo. Ricardo, você sabe algo sobre um cara chamado Vicente, que costuma usar terno cinza e se dedica a emprestar dinheiro? Perguntei diretamente. Ricardo ficou em silêncio por um momento e depois respondeu com cautela. Vicente. Esse é famoso como agiota em São José dos Campos. Empresta com juros altíssimos. Não tem escrúpulos. Já esteve metido em algumas confusões, mas nunca o prenderam. Helena, por que você está perguntando por ele? Disse apenas que precisava confirmar algo. Depois agradeci e desliguei. Meu coração batia forte. Vicente não era apenas uma peça no plano de Isabela, mas era mais perigoso do que eu imaginava. Ricardo me enviou o número de Vicente em uma foto de seu cartão de visita. Olhei a sequência de números com o dedo, hesitando sobre a tela. Ligar ou não ligar? Se eu enfrentasse Vicente diretamente, colocaria minha família em risco. Mas então me veio à mente a imagem de Arthur, sorrindo feliz ao lado de Isabela, misturada com a voz fria dela. Se complicar, nos livramos do Arthur. Apertei o telefone com força, respirei fundo e disquei. Alô, Sr. Vicente, eu disse quando sua voz grave respondeu. Sou Helena, a mãe do Arthur. Quero vê-lo hoje na cafeteria da Rua 7 de Setembro, em São José dos Campos, às 15 horas. Tudo bem para o senhor? Ele ficou em silêncio por um segundo e depois respondeu com um tom tranquilo. Está bem, senhora Helena, estarei lá. Às 15 horas, entrei na pequena cafeteria da Rua 7 de Setembro. O aroma intenso do café e a suave música de violão não conseguiam acalmar a tempestade que eu tinha dentro de mim. Vicente chegou pontualmente, com uma camisa branca e uma pasta de couro preta na mão. Era alto, magro, com os cabelos salpicados de fios brancos e um olhar afiado, como uma faca. Sentamo-nos em um canto afastado e pedimos 2 cafés puros. Não quis enrolar. Fui direto ao ponto. O senhor está cobrando uma dívida de Isabela Nogueira, certo? Vicente franziu um pouco a testa e depois sorriu com desdém, como se já soubesse o que eu ia perguntar. Pensei que a senhora não se importava, disse ele com voz grave. Mas sim, ela me deve uma quantia grande, e o prazo final é este fim de semana. No dia do casamento, aproximei-me para cumprimentá-la de propósito, para assustá-la. Suas palavras me gelaram. Então, sua ação naquele dia não tinha sido casual. Ele estava jogando algum tipo de jogo,
e Isabela fazia parte dele. Olhei-o diretamente nos olhos e disse com firmeza: tenho um acordo. Eu o ajudarei a recuperar seu dinheiro. Mas o senhor deve manter a pressão sobre Isabela em um nível moderado, o suficiente para deixá-la nervosa, mas sem tocá-la. Vicente cruzou os braços, inclinou a cabeça e me observou com atenção. E para que a senhora precisa que eu faça isso? Perguntou com curiosidade. Respondi, tentando manter a voz serena. Preciso que ela cometa um erro por si mesma. Quando eu tiver provas suficientes, pagarei o resto da dívida. Vicente ficou em silêncio, me olhando como se avaliasse se podia confiar em mim. Depois, assentiu. De acordo, aceito. Mas senhora Helena, não gosto de esperar muito. Antes de sair da cafeteria, Vicente acrescentou algo que me deixou gelada. Sabe, eu tinha pensado em fazer negócios com seu marido, Sérgio. Um grande projeto imobiliário em São José dos Campos. Mas Isabela se meteu. Ofereceu a ele uma oportunidade de empréstimo com juros altíssimos. Depois disso, ele se retirou do meu plano. Suponho que a senhora não sabia disso. Sentiu sangue subir a cabeça. Sérgio? Meu marido? Isabela já havia se aproximado de Sérgio antes, e eu não tinha a menor ideia. Não respondi. Apenas peguei o cartão de visita que Vicente deixou sobre a mesa com a mão trêmula. Obrigada por vir, eu disse com voz seca e me levantei para ir embora. Mas por dentro me sentia partida em duas. Não apenas Arthur, mas também Sérgio havia sido manipulado por Isabela. Eu havia confiado nela, a havia recebido em minha família, e mesmo assim ela passava o tempo me apunhalando pelas costas. Ao chegar em casa, encontrei Beatriz esperando na sala. Ela tinha passado para me visitar, mas eu sabia que também estava preocupada, como eu. Levei-a para o meu quarto, tranquei a porta e contei tudo, desde a reunião com Vicente até o que ele me revelou sobre Sérgio. Beatriz ouviu com os olhos muito abertos e depois assentiu. Mãe, ela é mais perigosa do que pensamos. Vou preparar um equipamento de gravação e câmeras pequenas, por via das dúvidas. Se a Isabela agir, precisamos ter provas. Olhei para ela sentindo ao mesmo tempo orgulho e tristeza. Beatriz ainda era jovem. Deveria estar preocupada com seus estudos e seus amigos, não metida nisso. Tenha cuidado, filha, eu disse com a voz embargada. Não quero que você se envolva demais. Beatriz pegou minha mão e sorriu. Mãe, sou sua filha. Não vou deixar que ela ganhe. Sentada no quarto, olhei pela janela como o entardecer cobria Campos do Jordão com um tom laranja suave. Mas meu coração não estava em paz. Pensei em Sérgio, o homem com quem superei tantas dificuldades para erguer este hotel. Ele podia ser ingênuo, confiante, mas... Por que não me falou sobre esse empréstimo? Estaria me escondendo algo mais? E Arthur? Meu filho continuava cegamente apaixonado por Isabela, sem imaginar que ela planejava destruir nossa família. Cobri o rosto com as mãos, sentindo a impotência me invadir. Vivi mais de 60 anos. Enfrentei muitas provações, mas nunca me senti tão indefesa como agora. Só quero proteger minha família, mas cada passo que dou é como pisar em um campo minado. Naquela tarde, a luz dourada e suave cobria a sala da minha casa, onde toda a família estava reunida. Eu estava sentada na poltrona antiga, com as mãos entrelaçadas com força, tentando manter minha voz o mais tranquila possível. Sérgio estava à minha frente, folheando o jornal como todos os dias, enquanto Arthur e Isabela se sentavam juntos no sofá, com as mãos unidas e o olhar de Arthur cheio de amor por sua esposa. Respirei fundo e falei com um tom pausado, como se estivesse apenas conversando casualmente. Acho que já é hora de eu descansar um pouco. Já estou mais velha e este hotel precisa de alguém mais jovem para administrá-lo. Arthur, o que você acha se eu transferir uma parte da administração para você? Isabela levantou a cabeça imediatamente, com os olhos brilhando e um sorriso largo, como se tivesse ganhado na loteria. É mesmo, mãe? A senhora realmente está pensando no nosso futuro. Sua voz soava entusiasmada, mas eu consegui ver o brilho da cobiça em seu olhar. Arthur apenas sorriu levemente e assentiu. Obrigado, mãe, mas leve o seu tempo. Não tenho pressa. Ele sempre fora assim, sem ambições, além da felicidade da família. Olhei para ele com uma dor aguda no peito. Se ele soubesse o que sua esposa estava planejando, conseguiria continuar sorrindo assim? Fingi estar pensativa e depois, como quem não quer nada, acrescentei.
Ou se minha nora aparecesse como coproprietária, também seria prático. Arthur viaja muito a trabalho, e com a Isabela no comando junto comigo, eu ficaria mais tranquila. Olhei de soslaio para a Isabela e a vi endireitar as costas, sorrindo ainda mais. Se a senhora confia em mim, farei o meu melhor, respondeu ela com uma voz doce como mel. Mas eu sabia que era a voz de uma serpente à espreita de sua presa. Sérgio assentiu e me deu um tapinha no ombro. Boa ideia, Helena. A Isabela é dinâmica, com certeza se sairia bem. Arthur olhou para sua esposa com orgulho. Eu sorri, mas por dentro senti um frio gelado. A primeira isca já estava lançada e eu sabia que Isabela estava prestes a morder. Logo após a conversa, recebi uma mensagem de Beatriz. Ela havia instalado secretamente um aplicativo para fazer backup das mensagens do celular de Arthur quando pegou o aparelho do irmão emprestado para tirar fotos do casamento. Beatriz escreveu: Mãe, a Isabela acabou de mandar uma mensagem para o Arthur, pedindo para ele ajudar a te convencer a assinar os papéis da transferência logo. Ela também disse: essa oportunidade não pode ser desperdiçada. Li a mensagem e apertei o celular com força. Tudo estava saindo como eu havia previsto. Isabela não podia esperar mais. Sua ambição a fez mostrar sua verdadeira face, mas eu ainda precisava manter a calma, deixar que ela mesma caísse na armadilha. Naquela noite, usei a desculpa de que precisava ir a São José dos Campos visitar umas amigas. Saí de casa e deixei Isabela encarregada de coordenar a equipe do hotel por 2 dias. Vá se acostumando com o trabalho, eu disse com suavidade. Confio em você. Isabela assentiu, sorrindo, radiante. Não vou decepcioná-la, mas a forma como ela me olhou, aquele brilho em seus olhos, me fez estremecer. Eu sabia que ela estava pensando no arquivo do meu escritório, onde guardava os documentos das propriedades da família. No dia seguinte, Beatriz me ligou com a voz apressada. Mãe, uma funcionária do hotel acabou de me avisar. A Isabela entrou escondida no seu escritório, abriu o arquivo e tirou fotos de alguns documentos. Ela acha que ninguém a viu, mas a Rosa, da equipe de limpeza, viu tudo claramente. Senti meu coração bater com força. Isabela já havia começado a agir. Continue vigiando-a, mas não deixe que ela suspeite de nada. Quero que ela pense que está ganhando, eu disse a Beatriz. Desliguei e me sentei, sentindo o mundo girar ao meu redor. Eu havia lançado a isca e Isabela havia mordido. Mas por que eu continuava sentindo medo? Medo de não ser rápida o suficiente, astuta o suficiente para enfrentá-la. Naquela tarde, recebi uma mensagem de Vicente. Ela já começou a me perguntar como fazer a transferência de bens. Parece que já está pronta. Li a mensagem e senti um frio na barriga. Vicente estava cumprindo o combinado, mantendo a pressão sobre Isabela. Mas eu não conseguia deixar de pensar no que ele me dissera no dia anterior. Isabela havia se metido nos negócios de Sérgio e o arrastado para um empréstimo com juros altíssimos. Sérgio, o homem que eu amara e em quem confiara por décadas, havia me escondido isso. Queria perguntar a ele, saber por que não me disse nada, mas sabia que não era o momento. Primeiro, precisava me concentrar em Isabela. No final do dia, voltei para casa tentando manter o rosto sereno. Na varanda da frente, vi Isabela conversando com Larissa, tagarelando animadamente como 2 amigas despreocupadas. Mas assim que apareci, Isabela mudou de assunto imediatamente e se virou para mim para perguntar sobre o pedido de bolos para a conferência do hotel da próxima semana. Mãe, acho que deveríamos escolher bolo de maracujá. Os clientes vão adorar, disse ela com um sorriso radiante, como se não tivesse nada a esconder. Assenti e respondi. Boa ideia. Decida você. Mas por dentro, eu sabia muito bem que ela estava tentando me distrair. Sorri, mas não desviei o olhar dela. A isca já havia sido mordida, e eu não ia deixar que ela escapasse. Na manhã seguinte, a luz do amanhecer se filtrava pelas cortinas, iluminando o piso de madeira do meu quarto. Mal havia terminado de preparar meu café quando ouvi baterem na porta. Arthur estava ali, com os olhos um pouco avermelhados, como se não tivesse dormido bem. Mãe, preciso falar com você, disse ele com voz hesitante. Convidei-o a entrar. Sentei-me e tentei me manter calma, embora por dentro estivesse agitada. A Isabela diz que você deveria assinar logo a transferência de uma parte das propriedades. Ele continuou torcendo as mãos.
Ela diz que se o nome dela aparecer, será mais fácil atrair investimentos para expandir o hotel. Olhei para ele e senti uma dor lancinante no coração. Arthur continuava confiando cegamente em Isabela. Continuava a olhá-la com aqueles olhos cheios de amor. Fingi que pensava, assentindo. Vou considerar, filho. É um assunto importante. Preciso consultar um advogado primeiro. Arthur suspirou, claramente decepcionado, mas não discutiu. Sim, entendo, disse ele antes de se levantar e sair. Olhando suas costas se afastarem, quis chamá-lo, contar tudo, mas sabia que não era o momento. Se eu falasse sem provas, Arthur pensaria que eu estava apenas com ciúmes de sua esposa. Ao meio-dia, eu estava na janela da sala, olhando para a varanda. Isabela e Arthur estavam lá, sob a sombra da pequena oliveira. Ela apoiava a cabeça em seu ombro, acariciando-lhe o braço, sussurrando algo. Eu não conseguia ouvir, mas a maneira como ela inclinava a cabeça e sorria com doçura me provocou um arrepio. Ela estava manipulando meu filho pouco a pouco, como uma aranha tecendo sua teia ao redor da presa. Fechei os punhos, contendo a raiva que subia. Vivi mais de 55 anos. Vi todo tipo de gente, mas nunca conheci alguém tão falsa. Isabela não queria apenas os bens. Ela também queria a confiança e o amor de Arthur para depois destruir tudo. Naquela tarde, Beatriz ligou com a voz apressada. Mãe, acabei de falar com o Vicente. Ele me disse que a Isabela ligou para ele esta manhã e disse: em alguns dias terei a assinatura dela. Ela está muito segura de si. Senti o coração acelerar. Isabela estava avançando mais rápido do que eu imaginava. Cuide-se muito, pedi a Beatriz com a voz trêmula. Não quero que você corra riscos. Instale mais gravadores no escritório e no meu quarto. Mas que ninguém saiba. Beatriz respondeu com voz firme. Mãe, não se preocupe, eu sei como fazer. Desliguei o telefone e me sentei na cadeira, sentindo como se o mundo inteiro estivesse me esmagando. Beatriz era jovem, mas mais forte do que eu pensava. Sentia-me orgulhosa, mas também me doía. Ela deveria estar preocupada com suas provas finais, não metida nisso. Naquela noite, eu estava no meu quarto quando Isabela bateu na porta. Trazia uma garrafa de vinho caro e um sorriso radiante como uma luz. Mãe, quero convidá-la para uma taça, disse ela com voz doce, para celebrar um novo começo para nossa família. Sorri e a convidei a entrar, embora por dentro só quisesse expulsá-la de casa. Sentamo-nos, servi o vinho e tentei me manter natural, mas notei que seu olhar se desviava para a escrivaninha, onde eu havia deixado de propósito algumas pastas com documentos de propriedades. Ela acreditava que eu não sabia, mas eu já estava preparada. Como você está? Tenho certeza de que administrar o hotel nestes dias tem sido cansativo. Perguntei com voz suave. Isabela sorriu e respondeu. Sim, um pouco ocupada, mas eu gosto. Quero ajudá-la mais. Assenti, mas por dentro senti um frio intenso. Ajudar? Ela só queria ficar com tudo. Quando fingi me levantar para atender uma ligação, olhei pela fresta da porta. Isabela se levantou imediatamente e abriu uma das pastas. Pegou seu celular e fotografou cada página com movimentos rápidos e seguros, como se já o tivesse feito muitas vezes. A minicâmera que Beatriz havia colocado na estante certamente gravou tudo. Eu estava no corredor com o coração batendo forte entre raiva e medo. Ela era ousada demais, confiante demais. Mas essa mesma confiança a faria cair na armadilha. Isabela foi embora, deixando a garrafa de vinho sobre a mesa. Espero em breve poder ajudá-la com as responsabilidades da família. Disse ela com o sorriso perfeito de sempre. Assenti e respondi. Eu também espero, filha. Mas quando a porta se fechou, deixei-me cair na cadeira com as mãos tremendo. Eu já a tinha visto agir, já tinha provas. Mas por que continuava me sentindo inquieta? Talvez porque minha família, as pessoas que eu mais amava, estavam à beira de se despedaçar, e eu era a única que podia evitar isso. Na manhã seguinte, acordei com a sensação de que alguém apertava meu coração. O sol de Campos do Jordão entrava pela janela, mas não conseguia dissipar o frio que eu carregava por dentro. Saí para a varanda e abri a caixa de correio como fazia todos os dias, um envelope branco. Estava sozinho lá dentro, sem remetente nem endereço. Abri-o com as mãos um pouco trêmulas e vi um pequeno papel com uma frase escrita à mão, de forma descuidada. Estão te vigiando.
Meu coração bateu com força, como se fosse explodir. Quem havia enviado aquilo? Isabela? Vicente? Ou alguém mais que eu ainda não conhecia? Olhei ao redor, sentindo como se olhos invisíveis me observassem de algum lugar. Guardei o papel no bolso e decidi não dizer nada a ninguém. Mas minha mente já repassava os traços das letras, tentando lembrar se pareciam com os de alguém que eu já tivesse visto antes. Ao meio-dia, Beatriz me chamou a um canto tranquilo do hotel. Passou-me seu celular com os olhos cheios de preocupação. Mãe, vi um vídeo da câmera no quarto privativo da Isabela, sussurrou ela. Olhei para a tela e vi Isabela sentada à mesa com uma caneta idêntica à que eu uso. Ela estava praticando minha assinatura. Helena Guedes. Em uma pilha de folhas em branco, repetindo cada traço várias e várias vezes com cuidado, como uma artista. Senti meu sangue congelar. Ela estava se preparando para falsificar minha assinatura, para ficar com tudo o que Sérgio e eu havíamos construído. Ela realmente não tem um pingo de consciência. Murmurei com a voz trêmula. Beatriz pegou minha mão com o olhar firme. Mãe, já temos quase todas as provas. Ela não vai escapar, mas ao olhá-la só senti dor. Beatriz era jovem. Deveria estar pensando em seus estudos, em se apaixonar, não em se envolver neste jogo tão perigoso. Ao mesmo tempo, meu celular vibrou. Era Arthur. Sua voz soava confusa do outro lado da linha. Mãe, você realmente quer colocar as propriedades no nome da Isabela? Ela insiste comigo. Diz que é para facilitar o trabalho, mas eu acho que é um pouco apressado. Senti uma pontada no peito ao ouvi-lo. Arthur, meu filho, continuava sob a manipulação de Isabela, mas desta vez percebi uma leve dúvida em seu tom. Por que você pergunta? Respondi, tentando manter a calma. A Isabela não para de dizer que, se você concorda, deveríamos fazer isso logo, respondeu Arthur com voz hesitante. Respirei fundo e lhe disse. Estou pensando, filho. Isso não pode ser feito com pressa. Fique tranquilo, deixe comigo. Desliguei, mas fiquei com uma sensação de peso no coração. Arthur começava a duvidar, mas teria a força suficiente para enfrentar a verdade sobre a mulher que amava? Naquela noite, encontrei-me com Arthur em uma pequena cafeteria perto do cais em Campos do Jordão. Pedi que ele arranjasse uma desculpa para que Isabela não soubesse, temendo que ela tentasse impedi-lo. O lugar estava vazio. Só se ouvia o suave bater das ondas contra a margem e o aroma do café flutuando no ar. Arthur chegou com uma camisa simples, mas com o rosto tenso e os olhos avermelhados, como se tivesse chorado. Peguei sua mão, falando com suavidade. Arthur, preciso te falar sobre algo importante. Então, mostrei-lhe as provas que Beatriz havia reunido, fotos de Isabela recebendo um envelope de Vicente, um vídeo em que ela fotografava documentos de propriedades e uma gravação de sua conversa com Larissa antes do casamento. Contei-lhe tudo, desde o dia em que ouvi por acaso o plano de Isabela, até o que Beatriz havia descoberto sobre seu passado em Belo Horizonte. Arthur permaneceu em silêncio, apertando o celular com o rosto passando de vermelho para branco. Vi como seus olhos se umedeciam, como se estivesse contendo as lágrimas. Não pode ser, murmurou ele com a voz embargada. A Isabela não faria isso, mãe. Você tem certeza? Apertei sua mão com a voz sufocada. Eu também não queria acreditar, filho. Mas não posso deixar que ela faça mal a você nem à nossa família. Ele abaixou a cabeça, calado por um longo tempo, até que disse. Preciso de tempo para assimilar tudo isso. Vê-lo assim, só queria abraçá-lo e aliviar sua dor. Mas sabia que essa verdade era necessária, embora doesse. Quando cheguei em casa, o telefone vibrou novamente. Era uma mensagem de Vicente. Ela está começando a se preocupar porque você não assinou. Em breve ela agirá. Li, sentindo que dava mais um passo em uma zona perigosa. Isabela estava perdendo a paciência, e isso poderia torná-la mais imprudente. Respondi a Vicente. Continue pressionando-a, mas não exagere. Depois, sentei-me com as mãos tremendo. Eu já estava muito envolvida neste jogo, e cada passo era como caminhar sobre gelo fino. Pensei no bilhete que encontrei na caixa de correio naquela manhã. Estão te vigiando. Isabela já suspeitava de mim, ou havia outra pessoa nas sombras observando tudo. Na segunda-feira de manhã, a luz do sol entrava pela janela do meu escritório, mas o ar parecia tão frio quanto meu interior. Sentada atrás da escrivaninha, segurava um pacote de documentos preparados com cuidado, tentando manter o rosto sereno.
Quando Arthur e Isabela entraram, sorri e convidei ambos a se sentarem. Tenho alguns papéis que quero que vocês revisem, disse eu com voz suave, como se fosse uma conversa qualquer. Deslizei para Isabela uma autorização limitada e expliquei. É uma procuração para que você possa assinar por mim alguns contratos menores de serviços para o hotel. Acho que é uma boa maneira de você começar a se familiarizar com o trabalho. Isabela pegou o papel, passou os olhos rapidamente pelas linhas e sorriu como se tivesse encontrado um tesouro. Muito obrigada, mãe, disse ela com doçura e assinou imediatamente, sem fazer perguntas. Olhei para Arthur e o vi sentado, pensativo. Depois do que lhe contei na noite anterior, sabia que ele ainda estava atordoado, sem poder acreditar que a mulher que amava pudesse ter planejado algo assim. Quando Isabela terminou de assinar, notei que seu olhar se desviou para o armário com chave no canto da sala, onde guardo o arquivo principal dos bens da família. Aquele olhar foi rápido, mas suficiente para que eu visse o vislumbre de ganância. Ela pensava que tinha ganhado, mas na verdade acabara de entrar na armadilha que eu lhe havia preparado. Sorri, disse mais algumas frases para continuar a conversa e deixei que ambos saíssem. Quando a porta se fechou, deixei-me cair na cadeira com as mãos tremendo. Eu estava caminhando na corda bamba e cada passo era como andar sobre um arame. Se Isabela descobrisse que eu sabia de seu plano, o que faria? Lembrei-me do que ela havia dito. Na pior das hipóteses, me livro do Arthur. Senti uma dor aguda no peito. Não, eu não deixaria que ela tocasse um dedo em meu filho. À tarde, o telefone vibrou. Uma mensagem de Vicente. Ela ainda não pagou a dívida. Vou pressionar mais. Li a mensagem com o estômago apertado. Vicente estava fazendo o combinado, mas eu não podia evitar me preocupar. Ele era um agiota, não alguém em quem eu pudesse confiar totalmente. Respondi. Faça como combinamos, mas não passe dos limites. Depois, fiquei ali, olhando pela janela, tentando respirar para me acalmar. Cada passo deste plano era como uma partida de cartas, e eu não podia perder. No final da tarde, dirigi até o mercado municipal para comprar algumas coisas para o jantar, mas na verdade era para me livrar da sensação de confinamento. Bem ao estacionar perto do mercado, vi Isabela e Larissa sentadas em uma cafeteria pequena ao lado da rua. Elas conversavam com o rosto tenso. De repente, Vicente apareceu. Caminhou direto para a mesa delas e sentou-se com um gesto severo. Rapidamente, procurei uma mesa a 2 fileiras de distância, escondida atrás de uma coluna, fingindo ler o cardápio. A voz de Vicente ressoou alta e ameaçadora. Não vou esperar mais, Isabela. Você sabe qual é o prazo final. Larissa se levantou e saiu para atender uma ligação, deixando Isabela e Vicente a sós. Apurei o ouvido e consegui ouvir a voz de Isabela, segura, mas com um toque de preocupação. Faltam apenas algumas assinaturas e terei todo o patrimônio. Ela acabou de me transferir uma parte. Já está velha, é fácil de enganar. Fechei o punho, as unhas cravando na palma da mão. Fácil de enganar. Assim tão fácil ela acreditava que seria me pegar. Vicente foi embora com passos rápidos, enquanto Isabela ficou digitando no celular sem parar, com o rosto tenso. Levantei-me e saí do lugar antes que ela me visse, com o coração acelerado. Isabela estava confiante, mas não sabia que eu já tinha ouvido, que eu já tinha visto. Acreditava que estava prestes a ganhar, mas, na verdade, estava cavando sua própria cova. Naquela noite, enquanto preparava a comida, Arthur entrou na cozinha com voz hesitante. Mãe, a Isabela me propôs transferir uma parte da conta da empresa. Ela diz que é uma boa oportunidade de investimento, mas eu não tenho certeza. Parei, olhei para ele e vi em seus olhos uma luta interna. Fique tranquilo, filho, eu disse, tentando soar suave. Amanhã prepararei os documentos necessários. Deixe comigo. Arthur assentiu, embora eu tenha notado que ele continuava inquieto. Quis abraçá-lo, dizer que o protegeria, mas sabia que ainda não era o momento de mostrar todas as minhas cartas. Depois do jantar, Beatriz me procurou às escondidas em meu quarto. Ela sussurrou. Mãe, acabei de instalar outra câmera secreta no canto do escritório e um dispositivo de alerta conectado ao cofre. Se a Isabela o abrir, saberemos na hora. Assenti. Peguei sua mão. Muito bem, filha, mas você precisa ter cuidado. Não quero que corra perigo. Beatriz sorriu, mas pude ver a tensão em seus olhos.
Mãe, tudo vai dar certo. Já estamos quase a pegando. Abracei-a, sentindo ao mesmo tempo orgulho e tristeza. Na manhã seguinte, saí cedo de casa com a desculpa de ir a uma reunião de ex-colegas em São José dos Campos. O céu em Campos do Jordão continuava lindo. A luz do sol se filtrava suavemente entre os galhos, mas eu sentia o coração pesado, como se carregasse uma rocha. Sabia que hoje era o dia decisivo, o dia em que a armadilha que eu havia preparado se fecharia. Antes de sair, enviei uma mensagem para Beatriz. Fique atenta. Se acontecer algo estranho, me avise imediatamente. Ela respondeu brevemente. Não se preocupe, mãe. Estou pronta. Dirigi em direção ao meu destino, mas minha mente continuava no hotel, onde Isabela estava cavando sua própria cova. Perto do meio-dia, meu celular vibrou. Beatriz escreveu. Mãe, o alerta do cofre foi ativado. Meu coração começou a bater com força. Abri o aplicativo da câmera que Beatriz havia instalado e vi ao vivo o que estava acontecendo no escritório. Isabela, com uma camisa branca simples, estava de pé em frente ao cofre. Abriu-o e tirou um pacote de documentos de propriedade e a procuração falsa que eu havia deixado ali de propósito. Sentou-se na escrivaninha, pegou a caneta com a qual havia praticado e assinou Helena Guedes nos papéis com expressão concentrada. Senti meu sangue ferver. Ela realmente acreditava que podia ficar com tudo, que eu era uma idosa fácil de enganar. Sem parar, Isabela pegou seu celular e ligou para um funcionário do banco. Olá, sou Isabela, representante da senhora Helena Guedes. Preciso transferir R$120 mil da conta da empresa para minha conta pessoal. A procuração já está assinada. Envio agora mesmo. Sua voz era calma e segura, como se tudo estivesse sob controle. Apertei o celular na mão, contendo a raiva. Era o momento de ela cair na armadilha. Assim que Isabela desligou, a porta se abriu de repente. Uma equipe de policiais que eu havia contatado anteriormente entrou. O oficial no comando, alto e com voz firme, disse: Isabela Nogueira, você está presa por estelionato e fraude em grande escala. Isabela se levantou de um pulo, com o rosto pálido, mas tentando manter a calma. Vocês estão enganados. Este é um acordo aprovado pela senhora Helena. Eu tenho a procuração. Disse ela com voz trêmula, apontando para os papéis sobre a mesa. O oficial negou com a cabeça e mostrou uma pasta. Temos todas as provas. O vídeo de você falsificando a assinatura, a gravação de sua conversa com Larissa antes do casamento e as imagens recebendo um envelope de Vicente. Entrei na sala e quando Isabela me viu, notei pela primeira vez o verdadeiro pânico em seus olhos. Você sabia desde o início, murmurou ela com a voz embargada. Olhei-a fixamente e respondi com frieza. Isabela, você achou que era tão fácil me enganar? Estive te vigiando desde o dia em que ouvi seu plano. Você queria roubar o patrimônio da minha família, queria fazer mal ao meu filho. Mas você se enganou. Isabela abriu a boca para dizer algo, mas o oficial fez um sinal e os agentes a lhe escoltaram para fora. Eles a algemaram, e mesmo assim ela continuou olhando para trás com uma mistura de raiva e desespero no olhar. Arthur estava de pé no canto da sala, em silêncio desde o início. Quando levaram Isabela, ele se virou para mim com um olhar cheio de dor. Mãe, por que ela fez isso? Sua voz se quebrou como a de uma criança que acaba de perder o que tem de mais valioso. Aproximei-me, peguei a mão do meu filho, mas não soube o que dizer. Apenas o abracei, sentindo cada tremor de seu corpo. Sinto muito, Arthur, sussurrei. Eu só queria te proteger. Ele não disse nada, apenas abaixou a cabeça, e eu soube que seu coração estava partido. Na delegacia, Larissa e Renata também foram intimadas. Sob a pressão das provas, ambas confessaram que Isabela lhes havia prometido uma parte se o plano desse certo. Larissa, pálida como papel, murmurou. Nós só seguimos as instruções da Isabela. Ela disse que tudo daria certo. Renata baixou o olhar, sem ousar me encarar. Vicente, chamado a depor, confirmou que Isabela o havia enganado em um negócio falso relacionado a Sérgio. Ela é uma profissional, disse Vicente com amargura. Eu também fui vítima dela. Ouvi aquilo e senti um frio no peito. Isabela não havia enganado apenas minha família. Havia machucado muito mais gente. Ao anoitecer, Isabela foi transferida para o Centro de Detenção Preventiva para aguardar o julgamento.
Sentada no carro, olhei pela janela e vi as barracas de rua iluminadas com luzes amarelas. Uma luz quente que não conseguia me acalmar. Beatriz, sentada ao meu lado, pegou minha mão. Tudo acabou, mãe, disse ela suavemente. Agora você pode ficar tranquila. Assenti, mas meu coração continuava pesado. Tranquila? Eu não tinha certeza. Havia vencido Isabela, mas o preço foi a ferida no coração de Arthur. A confiança quebrada dentro da minha família. Entrei no saguão do hotel, onde a suave melodia de um violão continuava soando de um canto. Este hotel, o projeto que Sérgio e eu havíamos construído, continuava de pé, mas eu sabia que as rachaduras em minha família precisariam de tempo para cicatrizar. Sentei-me no sofá, olhei ao meu redor, tentando encontrar a paz novamente, mas ela não veio. Apenas senti cansaço, como se tivesse acabado de sair de uma longa batalha. Alguns dias depois, quando pensei que tudo havia se acalmado, apareceu um envelope branco na minha caixa de correio. Sem remetente, sem endereço. Abri-o com as mãos trêmulas e li a frase escrita à mão. Isabela não fez isso sozinha. O outro continua na sua casa. Senti meu coração parar. Olhei ao meu redor. Pensei em Sérgio, o marido que amei, mas que me escondeu dívidas. Pensei em Arthur, meu filho, que ainda lutava com a dor da traição. Pensei nas refeições em família, nas risadas compartilhadas, e agora me perguntava qual deles estava escondendo algo. Achei que tinha vencido, que havia protegido minha família, mas agora eu compreendia que havia outro ser calculista sentado à minha mesa. A história que contamos é fictícia, mas baseada em alguns fatos reais. Os nomes e lugares foram alterados para proteger a identidade dos envolvidos. Não contamos isso para julgar, mas com a esperança de que alguém ouça e pare para pensar em quantas mães estão sofrendo em silêncio dentro de sua própria casa. Sinto uma curiosidade genuína. Se fosse você no meu lugar, o que faria? Escolheria se calar para manter a paz? Ou se atreveria a enfrentar tudo para recuperar sua voz? Quero saber o que você pensa, porque cada história é uma vela que pode iluminar o caminho de outra pessoa. Deus sempre abençoa. E eu acredito firmemente que a coragem nos leva a dias melhores. Enquanto isso, na tela final, deixo 2 das histórias mais queridas do canal. Garanto que elas vão te surpreender. Obrigada por ter ficado até aqui.